Olá, Deus é fiel. Tudo bem com você? A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 11, verso 36. Está escrito: a ele seja a glória eternamente. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor todos os dias da minha vida, estão direcionados a isso, a louvar o Senhor. Porque Ele existe. Eu louvo a Deus porque Ele existe. Talvez, se eu pudesse e precisasse explicar a razão da minha fé, essa seria a resposta mais resumida que eu tenho agora. Eu louvo a Deus porque Ele existe. Eu creio que só há um Deus, e este Deus é verdadeiro. E eu creio que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele está e sempre foi e sempre será, a sua atuação está na presença do Espírito Santo. Ele é um só Deus. Como diz as Escrituras em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus. E Jesus é o nosso único intercessor perante o Pai, diante do Pai. E de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, deixa bem claro que Ele é o único Deus e que Jesus é o único mediador. O versículo, como eu já citei a primeira parte, porque há um só Deus, deixa bem claro que um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho do homem. E a Bíblia deixa bem claro que a atuação do Pai, do Filho, nesta terra é através do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João 14,6 está escrito: Jesus prometeu a nós um consolador. E ele fez isso em oração. E o Pentecostes, em Atos, é a resposta da oração de Cristo, como também ao cumprimento da profecia de Joel, do livro de Joel. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versos 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E nós sabemos que o Espírito Santo também intercede por nós e nos guia. Em Romanos 8, 26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Quando você já não consegue mais falar, quando as lágrimas embaçam o seu olhar e a sua visão, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por ti. E isso é para a glória, a atuação do Espírito Santo nessa terra é para a glória de Cristo, como também para a glória do Pai Criador. No Evangelho de João, capítulo 16, 14, a continuidade diz que a continuidade do que eu já disse antes, quando Jesus orou para que Deus Pai nos desse um outro Consolador, e o texto diz, ele me glorificará para que há de receber do que é meu e eu irei anunciá-lo. E nós iremos anunciá-lo. Então, tudo coopera para que possamos entender que existe um único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus. E esse Deus é criador de todas as coisas. Ele é soberano sobre a vida, digno de toda adoração. E ele sempre se manifestará, o eterno, o Deus eterno, se manifestará como Pai, como Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Declaramos que ele é o mediador, o único entre Deus e os homens. Ele é filho de Deus que veio ao mundo e viveu sem pecado. Morreu por nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele vive, intercedendo por nós junto ao Pai. Essa obra de mediação acontece na presença viva do Espírito Santo, que habita em nós, que precisa habitar em nós. Nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo, porque é dessa forma que ele nos guia, nos consola, nos fortalece e nos conduz à verdade. O Espírito Santo de Deus é puro, é santo, e é necessário que aquele que deseja e necessita da presença dele precisa se purificar. Porque é este mesmo Espírito, o Espírito Santo, que glorifica a Deus e também pode interceder por nós, conforme está escrito. Por isso, precisamos professar uma fé verdadeira. Não é esse engodo de Satanás, não são as bolotas do diabo que vão justificar a sua fé. Por tudo que você tem ouvido, você já comparou com a Bíblia? O que você tem aprendido? Você já buscou o conhecimento da palavra? Uma fé verdadeira só existe e subsiste se houver confirmação na palavra. Se você tem aprendido a orar, ou rezar, ou pedir para outro nome a não ser Cristo, você está sendo enganado. Não adianta acender vela para santo. Não adianta repetir uma reza 10.000 vezes. Se você não tem o Filho, você não consegue chegar ao Pai. E muito menos terá a presença do Espírito.
A nossa fé é uma fé verdadeira. Existe um Deus, um só Deus, e um único caminho que leva até Ele, Jesus Cristo. Não precisamos de outros mediadores ou intercessores. Estevão foi apedrejado por fazer tal afirmação. E na hora da sua morte, morrendo apedrejado, ele imitou a Cristo. Pai, não vos impute este pecado. Porque ele estava ali anunciando essa novidade de vida. Assim como eu estou anunciando aqui essa novidade de vida. Estevão dizia, olha, vocês não precisam ir a nenhum, a não ser a Cristo. O véu se rasgou. O seu único intercessor é Cristo. E ele foi apedrejado por causa da tradição, por causa da religiosidade, e morreu. E até na sua morte imitou a Cristo. Então, é necessário tomar partido. É necessário entender a respeito do motivo da sua fé. Porque eu entendo que o meu Deus é Pai, que o meu Deus é Filho, o meu Deus é Espírito, e que Ele é um só Deus, único Senhor. E se existe alguém que pode ouvir a minha oração, e existe, o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o único intercessor. E é na presença do Espírito Santo que nós precisamos viver. Não precisamos de apóstolos, não precisamos de bispo, não precisamos de pastores, não precisamos de padres, de papa, nós não precisamos de presbítero, de evangelista, de irmã do manto, que ora demais, de irmão que canta demais, não precisamos de pregador que conhece a Bíblia de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente, para chegar ao Pai. Não, isso é, se você tem ouvido isso, é mentira. A sua oração pode ser ouvida lá dentro do seu quarto, no mais secreto do secreto. E aquele que está em secreto vai te ouvir. Se você colocar a sua vida no altar, em oração, em jejum, em busca espiritual, ele vai te ouvir e ele vai responder a sua oração. Aí talvez você diga assim, então, amigo, por que eu preciso ir à igreja? Por gratidão. Você é filho, você cresce, um ser humano coeso, um ser humano comum na sua essência, mas que entende a vontade de Deus, você namora, você noiva, você casa, e você sai da casa do seu pai e da sua mãe e vai ter a sua casa. Aparentemente não há necessidade mais de você ir à casa do seu pai, mas da sua mãe, mas você volta lá. Você vai lá visitar, leva a sua família, leva seus filhos, leva a sua esposa para visitar a sua mãe, visitar o seu pai, por quê? Por gratidão. E é por isso que nós vamos à igreja, por gratidão. E nós estamos na igreja por Cristo e para Cristo. Por gratidão. Nós oramos, jejuamos, lemos a palavra, somos dizimistas, somos ofertantes por gratidão. Mas essas coisas não vão nos justificar. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo, que morreu por nós na cruz para nos dar vida, e uma vida em abundância. Porque o salário do pecado gera a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo. Então você permanece por gratidão e por amor. Porque se você quer ter comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com seus irmãos. Mas a única coisa que justifica é o nome de Jesus. Na presença do Pai, na presença do Espírito. Não precisamos de outros mediadores, nem João, nem Pedro, nem José, nem Sebastião, nem Antônio, nem Maria. Nós precisamos de Cristo. Ele é o nosso único intercessor. E é por gratidão que eu falo isso para você, porque talvez nem precisaria.
eu já tenho Deus, eu já tenho a palavra, eu já habito na casa de Deus, eu sou membro, cooperador e fundador de um ministério. Um dia eu aprendi que eu podia andar sozinho e eu me afastei dos planos de Deus, mas pela graça e misericórdia do Senhor eu voltei para a casa de Deus, porque eu descobri que sem Jesus eu não consigo viver. Eu descobri que por mais que o mundo tenha delícias, paixões, amores, eu descobri que o meu único e verdadeiro amor é Jesus Cristo. É o meu Deus Criador. E que eu preciso viver na presença do Espírito. Lá no livro de, eu acho que é Eclesiastes, o escritor diz: olha, jovem, faça o que quiser, faça o que der vontade, mas saiba que você vai ter que dar conta de tudo que você está fazendo. Um dia você vai ter que prestar conta de tudo que você está fazendo nessa terra. Então Deus te dá liberdade para você ir e voltar. Mas até o pardal encontrou ninho na casa do Senhor. Cristo, eu quero te fazer uma afirmação nessa humilde e rápida reflexão. Cristo é suficiente. Ele é o único nome. E é o Espírito Santo que nos fortalece em comunhão com o Pai. A palavra de Deus deixa bem claro, lá em Romanos 8:26, que o Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz que em 1 Timóteo 2:5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em João 14:6, o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Deuteronômio 6:4, para encerrar essa breve e rápida e humilde reflexão, em Deuteronômio 6:4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vou repetir Romanos 11:36. A Ele seja a glória para todos sempre, eternamente. Amém. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. E até uma próxima. Se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus.